Olá, nação Cruz Maltina. Antes de mais nada, já vou pedindo o seu like. Eu peço encarecidamente a sua inscrição neste canal, porque eu perdi o meu outro canal. Eu não sei qual foi o real motivo, não sei se foi algum vídeo que eu postei que deu ruim. Eu tentei acessar minha conta e não estava conseguindo. Na verdade, o e-mail, eu tenho acesso ao e-mail, porém quando eu vou fazer o login no YouTube, não tá dizendo lá que não existe canal. E eu não sei qual foi o real motivo, tá? Também ainda não procurei de fato saber qual foi. Eu só sei que pelo visto o YouTube não vai devolver meu canal e eu estou muito triste com isso. E peço para que você se inscreva. Meu canal tinha mais ou menos uns 10k de inscritos. Perdi meu canal, muito trabalho que deu. Eu fazia conteúdo, era um conteúdo diferente, tá? Era conteúdo mais de tutorial. E agora eu criei esse canal aqui recentemente. Peço para que você se inscreva em um canal de notícias do Vasco da Gama, tá? Vamos falar neste vídeo sobre o assunto de Vieto, a apresentação do Búfalo. Vamos falar também sobre Costa, tá? Que aconteceu aí nas últimas horas. E mais algumas outras notícias. Fique com a vinheta agora. Vamos todos cantar de coração. Vasco da Gama, tua fama se supera. Vasco! Encerrou. Vieto vai para a Arábia. O jogador foi contratado por 7 milhões de dólares ao ano. Ele ficou tentado a vir, mas os árabes fizeram uma proposta em cima da outra, ele ficava recusando e eles aumentavam, até chegar nesse número, o salário de astros da La Liga e PL. Porém, é assunto encerrado, tá? Fique por lá mesmo, Vieto. Temos o Paulinho, não precisamos de você, brincadeira, gente, brincadeira. Precisamos sim de um meia, tá? O Vasco especulou o Alan Sonora, então... o Vasco tem que contratar jogadores que estão sem times, tá? Jogadores que estão livres no mercado, porque a janela de transferência já se encerrou. Arábia Saudita. Pessoal, foi assim, meio complicado, só que ele, por um lado, foi certo, na minha opinião, tá? Ele fez certo, e por outro lado, ele não pensou na carreira dele como jogador de futebol. E ele poderia ter vindo pro Vasco, não ia ganhar um salário baixo, ia ganhar um salário muito alto em relação aos times brasileiros, aos salários dos jogadores brasileiros, certo? Aqui no Brasil. E também ele poderia se destacar muito e ajudar o Vasco a sair dessa situação horrível que está passando. E poderia receber uma proposta de um time grande da Europa, tá? E ganhar um salário também muito bom lá. Só que ele não usou a cabeça por esse lado, ele preferiu ir para a Arábia e se acabar por lá. Eu digo logo assim porque, pô, o cara vai pra segunda divisão da Arábia. Tá de brincadeira. Então, agora vamos mudar aqui de assunto. Torcedores se empolgam com o reforço. Vai incendiar os jogos. O Vasco da Gama acertou oficialmente mais um reforço para a sequência da temporada. Se trata de um velho conhecido da torcida, o atacante Rossi, que passou pelo clube em 2019. Apesar das tratativas já terem se tornado públicas, o anúncio oficial por parte do clube veio somente nesta quarta-feira, dia 9. Depois de resolver todos os trâmites burocráticos, o Vasco da Gama acertou a contratação do reforço para a temporada 2023, que é mais um jogador contratado nessa janela de transferência para reforçar o elenco do técnico Ramon Dias, e o contrato é válido até dezembro deste ano. Após o anúncio oficial, muitos torcedores elogiaram o jogador, relembrando toda a sua força e vontade em campo, desejando que alguns clubes maltinos também aproveitaram para pedir mais reforços. Veja os principais comentários nas redes sociais. Búfalo vai incendiar os jogos. Mais um comentário: é isso, quis estar aqui e lutar com a gente, então vamos, seja bem-vindo. O Búfalo voltou doido agora, o bagulho vai ficar sério. O Vasco tá precisando mais que nunca de jogador raçudo que dá a vida em campo. Beleza, excelente contratação para dar um ânimo novo nesse time.
Mas ainda faltam 10, um lateral direito e um volante no mínimo. Reage, Paulo Brax. Como já foi falado, o contrato do Rossi vai até dezembro de 2023. Fantasiado de almirante, Rossi foi anunciado pelo Vasco no início da noite desta quarta-feira. O atacante de 30 anos é o novo reforço do clube neste meio de temporada. O contrato é até o final do ano. Ele usará a camisa 31. Em 2019, durante sua primeira passagem pelo Vasco, Rossi pegou a cabeça da fantasia do mascote durante a comemoração de um gol de Higuaín contra o Cruzeiro. A imagem viralizou. Nesta quarta-feira, ele se fantasiou de almirante para o anúncio de seu retorno. No anúncio, o Vasco também usou a imagem de um búfalo em referência ao apelido de Rossi. O acerto com Rossi aconteceu após o fechamento da janela de transferências. Rossi desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira passada para sua segunda passagem pelo Vasco. Em 2019, ele se identificou bastante com a torcida e ajudou o time a fazer uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, foi uma grande contratação do Vasco, até por essa situação difícil em que o Vasco está passando, está precisando de jogadores como o Rossi, está aqui, coloque sangue em campo. Primeiro já veio o Medel. Segundo veio o Rossi, que são jogadores aí raçudos, né? Bem parecidos no seu estilo de jogar, na minha opinião. E bons jogadores como o Paulinho Paulo, o Praxedes, que na minha opinião, cara, o Praxedes começou jogando muito. O primeiro jogo ele foi muito bem. O segundo jogo ele jogou também bem, até bem, só que eu achei que o primeiro foi melhor. Tá, mas o Praxedes, na minha opinião, seria titular do Vasco sim. Agora vamos falar de Diego Costa. Reviravolta aconteceu, o contrato até 2025. Diego Costa aparece no Vasco com informação de última hora. Diego Costa foi um jogador que a torcida do Vasco se empolgou e não era para menos. O gigante da colina ofereceu um grande salário ao centroavante e ficou animado com as primeiras respostas, mas o negócio foi ficando emperrado ao passar do tempo e as conversas estagnaram. O atleta chegaria a parecer um dos mais bem pagos do futebol brasileiro. Diego Costa já atuou recentemente no Brasil vestindo a camisa do Galo, onde foi campeão brasileiro em 2021, mas pediu para sair logo depois. O atacante está com 34 anos e vive as últimas temporadas como jogador profissional. Com a situação ficando emperrada, o Vascão buscou outras frentes e acabou fechando com Pablo Verratti. Uma novidade em relação a Diego Costa veio à tona. Os representantes do jogador esperavam uma proposta ao menos de um clube médio da Europa, não mais de times grandes. Só que isso não aconteceu. Essa reviravolta faz com que o brasileiro naturalizado espanhol fique escondido no mercado até chegar a algum bom. Diego Costa quer um contrato de 2 temporadas. Na minha opinião, eu não acho uma boa ideia agora contratar o Diego Costa, porque já tem o Pablo Verratti, né? Verratti, não sei como é o certo. Então, se não tivesse o Verratti, eu acho que seria uma boa contratar o Diego Costa. Porém, já tem o Verratti. Precisamos agora de um meia. Eu acho que poderia usar esse dinheiro do Diego Costa para contratar um meia, tá? Porque o 9 nós já temos. E na minha opinião também, se possível, no caso, além de um meia, se não fosse possível trazer um meia, trazer um lateral e mais um zagueiro. Porque no meio campo tem o Paulinho e o Praxedes. O Praxedes está jogando muito bem. O Paulinho foi muito bem no último jogo. Então eu creio que vai dar certo. Porém, precisamos sim de reforços, tá? Não está bom desse jeito aí. Porque o time é novo. É apenas a segunda partida desses jogadores. Então não sabemos se vai dar certo. No vídeo a seguir, temos o Gabriel Peck falando sobre as suas atuações no Vasco da Gama e sobre o técnico Ramon Dias. Sem dúvidas, foi uma vitória muito importante, né? Só a gente sabe o que a gente passa aqui no dia a dia, trabalhando firme todos os dias. O professor Ramon implementou o trabalho dele e está implementando ainda. E a gente está absorvendo bem e a gente pôde mostrar dentro de campo contra o Grêmio. E graças a Deus eu fui feliz em ser decisivo mais uma vez com o grupo, podendo dar uma assistência. Agradecer também a confiança do professor e de todo o grupo por a gente ter se entregado todo o tempo no jogo e não ter desistido. Tem também um vídeo aqui para mostrar a vocês, um vídeo do Bruno Massili, tá? Que mostra o Daverson tirando fotos com a torcida do time que ele jogou contra. Um momento muito bom, muito alegre.
Cara, achei muito interessante isso e devia ter mais coisas desse tipo no futebol brasileiro. O Davidson que marcou o gol no Internacional e no final da partida os torcedores do Internacional pediram para tirar foto com o jogador. Momento raro aqui, ó, Davidson fez o segundo gol do Cuiabá, vitória sobre o Internacional. Mesmo assim, os torcedores do Inter aí, ó, pedindo para tirar foto com o Davidson. Momento raro aí no futebol, muito legal também, reconhecimento aqui. Bem legal mesmo. Isso é futebol, gente. Tá bom, tio. Davidson, já aconteceu isso antes, Davidson? Muito feliz, né? O carinho da torcida colorado. O futebol é esse, o bonito é esse. Os torcedores e adversários reconhecer, isso que é bonito. A gente ter humildade, né, de reconhecer o trabalho de outra pessoa. Se eles tivessem ganho, eu ia aplaudir porque jogaram muito. Equipe de muita qualidade, um grande treinador. Espero que no próximo jogo a gente possa ganhar também e vocês torcer contra. Vamos embora! Para finalizar, eu vou mostrar a vocês um caso muito triste, pessoal. 2 torcedores do Argentino Júnior foram atingidos por disparos de arma de fogo dentro do Maracanã. Os disparos partiram dos policiais. É o que a ESPN da Argentina informa. É sempre a mesma responsável pela confusão, só que dessa vez não vai ter a Força Jovem para culparem. E o Maracanã vai ser interditado? Não, pelo visto não, né? Porque lá quem joga o Vasco não tá jogando lá, quem joga é o Fluminense e o Flamengo. Se o Vasco jogasse lá, seria interditado sim, porque a injustiça só acontece com o Vasco.